Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro A Jornada dos Anjos. Terminamos a parte 1, porque igualmente no livro Exilados por Amor, tem várias encarnações dos personagens, né? Então nós terminamos aquela parte do Licínio, do Constantino. E concluindo essa parte, o Constantino matou o próprio filho, que ele é o Ferdinando lá de Capela, vocês estão lembrados, né? E ele veio nessa missão dele como imperador, que era para expandir o cristianismo, que era para fazer as comunidades chegarem até o cristianismo e o cristianismo chegar até as comunidades. No entanto, ele criou a Igreja Apostólica Romana, né? E fez o que nós lemos até agora. Agora estão todos em uma nova encarnação. E tem aqui uma pequena listinha para falar dos novos nomes deles, para a gente ter uma direção. Eu vou continuar com a leitura com vocês então. Segunda parte. Desde o concílio ecumênio de Nicéia, o cristianismo passou a ser gradativamente desvirtuado, desfigurado, deturbado pelo egoísmo, orgulho, vaidade, interesses pessoais e deslumbramento pela visão dos poderes temporais do mundo. Várias foram as tentativas de restabelecer a verdade, e muitos morreram com esse intuito. Os nomes dos personagens das diversas encarnações. 324 d.C., Constantino. 1402, Constantino, e 1841, Daniel. A Constância foi Constância, e depois ela vai ser Débora. Nessa leitura que a gente vai fazer agora, vai ter a Fausta. Vocês lembram que a Fausta, ela fez com que o Constantino matasse o próprio filho? Aí ela vai ser Verônica e depois ela vai ser Stephanie. O Crispus, que foi o filho morto, é o Boris e depois ele vai ser o Davi. O Licínio é o Papa Papa João. Nossa, gente, eu não sei ler algarismo romano. Papa João, XX e 3 pauzinhos. Que vergonha, não sei algarismo romano. E ele vai ser o Sean. O Marco, que assassinou o Licínio, vocês estão lembrados, né? Padre Thomas, depois Eric. O Núbio, que é aquele espírito involuído que está em atraso, perturbando o Constantino, perturbando todo mundo e tentando derrubar o cristianismo, ele ficou sendo Núbio em todas as encarnações, quer dizer, ele não em todas as vidas dele. Ele não encarnou, eu acho que ele encarna só na última aqui. Aí vai entrar novos personagens, como a Geórgia. E o Ário, ele vai ser John Wycliffe, uma pessoa também famosa da época, né? E o servidor núbio no plano espiritual vai continuar sendo o Núbio, até já tinha falado. O Ernesto, ele vai encarnar, gente, ele vai ser o Jerônimo de Praga. Vão ser personagens marcantes. Então vamos continuar com a nossa leitura. Capítulo 17. República da Boêmia, 1402. Enquanto a mãe permanecia deitada, repetindo orações decoradas, a jovem que ainda não completara 18 anos, sentada à sua cabeceira, segurava-lhe as mãos com firmeza. Ao notar as mãos frias da filha, Geórgia balbuciou em voz fraca, quase inaudível. Vá comer alguma coisa, você está gelada. A jovem fitou-a com ternura e redarguiu. Não, mãe, eu estou bem. Com esforço, Geórgia insistiu. Vá, minha filha, vá comer alguma coisa. Suas mãos estão geladas. É que está muito frio. Está nevando. Num esboço de sorriso, a mãe balbuciou. É quase Natal. Esforçando-se para sorrir, a jovem concordou. Sim, é quase Natal. Precisamos rezar nossas novenas em homenagem ao menino Jesus. Nós já vamos. Geórgia começou a tossir sem parar, para a angústia de Verônica, que a olhava sem saber o que fazer. Aproximou-se e a ajudou a se sentar.
Depois de alguns minutos, acalmou a tosse e Verônica observou a mãe entristecida. Sabia que o estado de saúde de Georgia era muito grave. Há algumas semanas vinha se preparando para o pior. Por isso mesmo procurava aproveitar cada segundo em companhia da sua mãe. Afastava-se apenas pelo tempo absolutamente necessário. Quando se assegurou de que ela estava bem acomodada, foi buscar uma sopa que fomentava no caldeirão, mantido acesso com pouca lenha. À beira da cama pediu: Vamos, mãe, tome um pouco de sopa. Só se você me acompanhar, filha. Sorrindo, Verônica concordou. Está bem. A senhora não tem jeito, não é? A mãe esboçou um sorriso suave e comentou: A quem será que você puxou? De certo foi a você, minha mãe. Acha mesmo? E como não? Com quem mais eu me pareço? Se não fosse com você? Além do mais, estamos juntas só nós duas, há tanto tempo que é natural que nos assemelhamos. Calou-se de súbito. Recordava os últimos incidentes em que a mãe estivera envolvida com manifestações sobrenaturais. Georgia, adivinhando-lhe os pensamentos, disse: Minha criança, não se preocupe. Venha, sente-se perto de mim. Vamos tomar a sopa. Depois, agora precisamos conversar. Mas, mãe, venha, filha, precisamos falar. Não desperdicemos o tempo precioso que nos resta com algo que pouco ou nada nos auxiliará. Você deve se alimentar. Já vou comer. Venha, sente-se bem perto de mim. Verônica aproximou-se da mãe, que a abraçou enternecida, aconchegando-lhe ao peito. Ficaram assim por longo tempo, a permutar profundo carinho. Depois, a mãe olhou para a filha nos olhos pedindo: Seja forte, minha filha, e não confie a ninguém os fatos que nos acometem, de quando em quando. Ninguém nos compreenderia. Mãe, tento entender o que se passa com você, o que acontece quando fica daquela maneira, e não consigo. Também não posso explicar ao certo, mas sei que é algo bom. Você diz coisas estranhas, age de maneira esquisita, dá receitas, fala coisas que não são você, como se não fosse você. Minha filha, se não fosse uma heresia, diria que os céus se manifestam através de mim. E é assim que eu penso. Não, não diga isso nunca mais, mãe. Se alguém a escutar, não temo por mim, que tenho os dias na terra contados, e sim por você. Não quero que carregue o peso de ser filha de uma bruxa. Por isso me calei, você sabe, e não por aceitar o que me dizem. Sei o que sou e o que sinto. Não sou uma bruxa. E é claro que não. Você é a pessoa mais querida do mundo. Verônica não pôde continuar, afogada pela emoção e pelo sentido pranto que lhe abrotou da alma. Amava profundamente a mãe e sabia que logo não a teria mais perto de si. Georgia a abraçou apertada e disse: Rogarei a Nossa Senhora que me permita vê-la sempre. Se depender de mim, jamais ficarei longe de você. Verônica abraçou a mãe ainda mais forte e ambas choraram entrelaçadas. Depois Georgia pediu: Vamos, filha, confiemos em Deus, que sabe de todas as coisas. Tudo será para melhor. A jovem apenas aqueceu com a cabeça, mantendo o silêncio, e após alguns dias, o estado de Georgia agravou-se. Ela quase não conseguia falar, tendo sucessivas crises de tosse. Verônica atendia ao seu mínimo sinal de necessidade. Naquela noite, porém, a jovem adormeceu pesadamente aos pés da cama da mãe. Estava exausta pelas consecutivas noites em claro e pelo desgaste emocional de ver-lhe a vida esvair-se pouco a pouco, sem que pudesse ajudá-la. Buscava sustentar a fé em Deus, aprendida com a voluntariosa Georgia, que a criara sozinha, afirmando ter o pai morrido quando a menina era muito pequena. A luta para cuidar dela foi grande e consumiu aos poucos os poucos recursos que eles lhe deixaram. Verônica despertou assustada, e a mãe chamava. Verônica, chegue mais perto. Quase de um salto, acercou-se da mãe. Georgia, com grande esforço, tirou do pescoço um antigo escapulário e depositou-o nas mãos da filha, pedindo: Leve-o sempre consigo. Coloque, vamos, Verônica objetou. Não, mãe, é a sua proteção. Coloque, vamos. Sem energia para conseguir argumentar, a jovem obedeceu. Colocou a pequena peça no pescoço e amarrou atrás da cabeça a cordinha que sustentava a medalha com a imagem de Nossa Senhora desenhada. Pronto, mãe.
Ótimo, quero que você busque ajuda na Irmandade. Não, mãe, não quero. Prometa, tente prometer, que não vai ficar sozinha, à mercê dos horrores da Inquisição. Se cismarem com você, filha, é morte certa, a morte na fogueira. E ainda assim não posso trancar-me em um convento, não é o que quero para minha vida, mas terá de procurar ajuda. Seu primo de segundo grau é padre, você sabe. Boris, isso mesmo. Procure a ajuda dele. Você não vai ficar sozinha e não pode. Mas, mãe, Georgia teve outra crise de tosse e quando se acalmou foi mais assertiva. Prometa-me. Pessoal, só para lembrar aqui, hein? A Verônica é a Fausta, a madrasta do Crispus, que instigou Constantino a matá-lo na vida anterior. Eu vou sempre dando esses lembretes para vocês, porque senão a gente não sabe quem é quem, tá bom? Como eu estou com o livro na mão, é mais fácil de eu ver quem é a tal pessoa. E o Boris, ele é o Crispus. E vocês sabem, né? Depois que a gente está do outro lado, não existe mais véu. Então ele vai reconhecendo a Verônica, a Fausta que praticamente o assassinou, que instigou o pai contra ele. Vamos continuar então. Por favor, balbuciou quase sem forças, comovida. E a jovem anuiu. Está bem, eu prometo. George suspirou profundamente e devagar soltou as mãos da filha. A jovem observou seu semblante sereno e murmurou, entre pesadas lágrimas que lhe desciam pela face. Descanse, minha mãe. Um dia nos encontraremos. Depois apertou com força o escapulário que trazia no peito e, ajoelhando-se diante da cama, chorou sentida e longamente. Capítulo 18. Na manhã seguinte, assim que os primeiros raios do sol entraram no diminuto aposento, Verônica se embrulhou nas cobertas de sua cama e saiu à procura dos vizinhos mais próximos. Queria ajuda para as providências necessárias, as últimas homenagens a serem prestadas àquela que partia para a grande viagem. Todos, sem exceção, bateram-lhe a porta no rosto com desculpa, as mais descaradas. A jovem resolveu então procurar o padre do vilarejo em que viviam, ao norte do antigo reino da Boêmia. Ela e a mãe nutriam temores e prevenções com relação à Igreja Católica, entre outras questões pelos seus métodos de coação e controle do povo. Desde o ano de 476, quando o Império Romano do Ocidente, caía após ser invadido por diversos povos bárbaros, a única instituição que não se desintegrara junto com o esfacelamento do Império fora a Igreja Católica. Pelo contrário, fortalecida, passara a exercer forte influência política e econômica sobre todos os povos da Europa. Já nesse período, iniciou-se intensa perseguição àqueles que opusessem aos seus dogmas e interesses. Iniciou-se uma sucessão de abusos de toda sorte, com a execução de qualquer um que atrapalhasse os seus propósitos, e cresciam a força e o poder que detinha. Verônica foi até o fundo da igreja e bateu à porta do alojamento do pároco. Ouviu de dentro. Quem me procura? Verônica, padre. O que deseja? Lembrando-se do rosto inerte da mãe, os olhos dela encheram-se de lágrimas, e com a voz embargada continuou. Preciso do senhor. O padre Edmundo apareceu à porta e, demonstrando contrariedade, falou áspero. O que deseja? Minha mãe está morta, padre. Preciso de sua ajuda para os serviços finais aos seus despojos. O eclesiástico a mediu de alto a baixo, por mais que desejasse mandá-la embora. Sua posição o obrigava a tomar alguma providência. Ainda buscando alternativa, perguntou: Não tem nenhum sacerdote em sua família que possa prestar-lhe os últimos atendimentos? Estou muito ocupado hoje. Respirando fundo, a jovem implorou: Por favor, padre. Os poucos familiares que me restam vivem em terras distantes. Não posso levar o corpo de minha mãe para uma viagem tão longa. Não seria correto. Ela silenciou por alguns instantes e depois prosseguiu. Além do mais, ainda há focos da peste em alguns lugares. Não posso arriscar atravessar as plantações com um corpo. Depois de longo silêncio que se estabeleceu entre os dois, Padre Edmundo disse: Muito bem, minhas obrigações sacerdotais me impõem a realização dos serviços. Leve-a até o rio depois do almoço e faremos o que é necessário. Com lágrimas nos olhos,
Verônica, em busca de algum conforto para sua dor, ajoelhou-se diante do padre, osculhando-lhe as mãos macias. Ele as puxou logo e reforçou. Logo no início da tarde, não se atrase, estarei à espera. Sim, padre, obrigada. Sem dizer mais nada, ele entrou e fechou a pesada porta. Só depois de longo tempo, frente à porta cerrada e fitando o vazio, foi que Verônica enxugou as lágrimas e buscou a saída. Atravessando a igreja, no corredor viu algumas mulheres, suas vizinhas, e uma delas lhe perguntou: conseguiu o que queria? O padre Edmundo vai me ajudar. Somente um santo como ele poderia ter compaixão de vocês. Olhando-a para a mulher que lhe falava em tom agressivo, ela indagou: o que lhe fizemos para terem por mim e por minha mãe tamanho desprezo? A outra ignorou a pergunta e continuou: do que foi que ela morreu? Eu não sei. Claro que sabe, foi da peste, não foi? Não, é claro que não. Tenho certeza que foi. É castigo de Deus àqueles que lhe desobedecem. Verônica assegurou: sempre procuramos obedecer aos ensinos de Jesus. Sua mãe era uma bruxa e certamente foi castigada, e você também o será. Se a peste não a atacar, a Inquisição haverá de pegá-la. Não conseguirá livrar-se, como o fez sua mãe. Aliás, livrou-se tão só porque o outro padre, antes de Dom Edmundo, era um fraco e a protegeu. Para não agredir a mulher, Verônica saiu correndo da igreja aos prantos. Correu a trancar-se no seu casebre, onde se agarrou ao corpo inerte da mãe, protestando em voz alta: você não podia me deixar aqui, mãe. Este é um mundo muito cruel. Grossas lágrimas corriam em sua face, quando o quarto foi subitamente envolvido em intensa luz e Verônica pôde registrar assustada a imagem de um jovem que se aproximou e disse: tenha coragem e fé, minha irmã. Você não está sozinha. Sua mãe repousa e se recupera da longa jornada terrena. E você deve continuar firme sua tarefa. Estarão juntas novamente no futuro. Mas agora precisa confiar em Deus e seguir na vida com coragem, como sua mãe lhe ensinou. Verônica limpou as lágrimas e indagou: quem é você? Um anjo ou um demônio? Por que vejo você e as outras pessoas não? Por que isso acontece comigo e acontecia com minha mãe? Por que nos castigam com essas visões, fazendo-nos alvo da implacável perseguição religiosa que avança sobre todos os que são diferentes? Sorrindo com doçura, o rapaz comentou: quantas perguntas, Verônica! Pousando as mãos sobre a cabeça da jovem, o rapaz fixou os olhos no céu e orou em silêncio. Uma chuva de pequenas luzes caía profusamente sobre Verônica, que se sentiu envolvida em suave e reconfortante sentimento de paz. Cessou o medo e a mente da jovem aquietou-se. O enviado do mundo espiritual falou: estou aqui para fortalecer o ânimo. Não sinta pena de si mesma. A capacidade que traz consigo de ver e ouvir o mundo espiritual é dádiva de Deus àqueles que necessitam aprender novas lições e aqui estão para trabalharem no bem. Do que você está falando? Que trabalho posso fazer? Muitos dos que tiveram essa capacidade já morreram nas fogueiras. Não quero ser a próxima. Tenho medo, muito medo. Não quero passar pelo que já vi e ouvi outros passarem. Por favor, você pode fazer isso acabar? Tocando-lhe os cabelos com amor fraterno, ele disse: não compreende ainda o que me pede. Deve utilizar sua sensibilidade para ajudar as pessoas. Esta é sua tarefa aqui na Terra: ajudar seus semelhantes, a despeito de todas as dificuldades. Foi isso que sua mãe lhe ensinou, não foi? Verônica baixou a cabeça e balbuciou sem coragem. Sim, foi isso, mas não quero correr o risco de morrer queimada. Sério, Alexandre o fitou nos olhos e disse enquanto sua imagem se desvanecia diante dos olhos da moça: essa foi sua escolha, Verônica. Faça bom uso dela e sirva a Jesus. Espere, por favor, espere. Como faço para chamar você? O que devo fazer agora? Para onde vou? O rapaz desapareceu. Verônica fitou o rosto sereno da mãe, que parecia dormir em profunda paz, e questionou: o que faço, minha mãe? Que triste futuro me aguarda? Ficou em silêncio por muito tempo, e depois, sem motivo aparente, tocou no escapulário que a mãe lhe dera e relembrou o seu pedido para que se refugiasse no mosteiro, em Praga. Verônica relutava.
Não queria nada com os conventos, padres e freiras. Sentia repugnância pela igreja desde pequena. A muito custo sua mãe a levava à missa aos domingos. Para a menina, aquilo sempre representara um martírio. Não obstante, tinha genuíno carinho por tudo o que se relacionava a Jesus. Sentia atração pelo mestre nazareno e dele sabia muitas informações, bem antes de completar 7 anos. Geórgia se surpreendia ao mesmo tempo que se alegrava com a natureza da filha. Temia por ambas, naqueles tempos extremamente difíceis para as mulheres, especialmente aquelas que dependiam de si mesmas para sobreviver. Por diversas vezes foram humilhadas pelos vizinhos. Entretanto, a dignidade da mãe inspirava Verônica, que cresceu admirando a ela e aos valores que dela adquirira. Depois de longo tempo, apertou fortemente a pequena moeda do escapulário e pediu a Jesus que lhe desse forças. Levantou-se então e preparou a mãe para ser levada à beira do rio Elba. Mais tarde, contemplava em silêncio as labaredas a consumir os despojos de Geórgia, que seguiam carregados pelas águas do caudaloso rio, enquanto as lágrimas corriam pela sua face lívida. A emoção dominava-lhe o espírito e quase desfalecia. O padre prosseguia repetindo frases em latim, que ela não entendia, e fazendo várias vezes o sinal da cruz. Depois de curta cerimônia, ele virou-se para a jovem e afirmou: "Pronto, está feito, que Deus a perdoe." Erguendo os olhos, ela o fitou sem coragem de dizer nada. Apenas agradeceu mecanicamente. "Obrigada, padre." Este a observou detidamente e perguntou: "O que vai fazer agora?" Verônica respondeu com voz embargada pela dor que sentia naquele momento: "Ainda não sei, pois é bom que pense depressa no que vai fazer daqui por diante. Seria bom se me deixasse ajudá-la. Vou recomendá-la ao convento de nossa ordem, para que a recolham e a preparem para servir nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Madre Igreja." Verônica sentiu forte opressão no peito. Lembrou de novo da recomendação da mãe, sobre os perigos que poderiam estar a espreitá-la, e prudentemente respondeu: "É uma boa ideia, padre. Preciso de poucos dias para me preparar. Logo virei procurá-lo. Vou esperar que retorne o mais breve possível." Acabamos aqui o capítulo, pessoal, e eu quero assim agradecer ao universo, a Deus, a Jesus, a todos os missionários que nos libertaram, né, dessa época aterrorizante da gente não poder falar, falar o que pensa, sentir o que a gente sente, as nossas visões, as nossas intuições, né? Numa época dessa daqui eu ia ser queimada na fogueira também, porque também tenho essas premonições, essas coisas e tudo mais. A mediunidade que hoje a maioria das pessoas tem, né? Naquela época não eram tantas pessoas assim. Hoje, graças ao universo, nós temos a nossa liberdade, né, pessoal? E a igreja não tem mais tanta força, tanto peso sobre as pessoas. A igreja hoje só tem peso e força sobre as pessoas que se deixam dominar. Mas pelo menos a gente pode escolher, não é? Gratidão imensa. Vamos refletir sobre o que foi lido, pessoal, e eu agradeço vocês terem visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!